Olá, tudo bem? Professora Valquíria. Vamos trabalhar com mais um CPC, o CPC 25, que vai tratar de provisões, passivos e ativos contingentes. Então, falar de provisão, a gente tem que primeiro compreender também o que é um passivo. Então, passivo é uma obrigação presente, que se espera que haja uma transferência de recurso que gere benefício econômico para a entidade. Então, o passivo ele é uma obrigação presente. Ele é uma obrigação certa. Você tem uma nota fiscal, você comprou a prazo, na nota fiscal tem o valor que você comprou, consequentemente, no boleto, na nota fiscal já vem a data que você tem que pagar. Então, você tem valores e prazos certos ali que você tem que pagar no final do período daquela data que o credor está te dando. Mas o contrário, as provisões, elas usualmente estão relacionadas a quê? A processos trabalhistas, tributários e cíveis, onde a entidade ela é ré. Então as provisões são o quê? Elas são reconhecidas para obrigações também presentes, legal, tem uma legalidade ou eu presumo que ela possa existir, resultante de eventos passados. Então, presente, uma obrigação presente e resultante de eventos passados muito lembram a característica de um passivo, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. Essa é a palavra que a gente tem que marcar, provável. Então, a provisão é um passivo de prazo e valores incertos. E tem que ser provável que haja liquidação desta provisão. Então, ela é uma obrigação presente, derivada de eventos passados, e que possa ser estimado os valores de forma confiável e a liquidação seja provável. Então, isso que a gente tem que levar em mente. A provisão, ela tem uma liquidação provável. Então, uma provisão. A provisão ela deve ser reconhecida quando? Quando que eu vou reconhecer, então, uma provisão? Para reconhecer, ela tem que atender essas características. Quais são? A entidade tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada como resultado de evento passado. Para reconhecer uma provisão, tem que ser provável que será necessária uma saída de recursos, ou seja, é provável que eu tenha que liquidar, que eu tenha que pagar com os recursos da empresa essa obrigação. E possa ser feita de forma de uma estimativa confiável do valor. Então, a provisão para ser reconhecida, eu tenho que estimar de forma confiável o valor dessa obrigação. Então, para eu reconhecer uma provisão, ela tem que atender os três critérios, tem que satisfazer as três condições. Se ela deixa de satisfazer, olha, não tem como eu mensurar com confiabilidade esse valor, não tem como eu estimar com confiabilidade esse valor, não posso reconhecer como provisão. Vou reconhecer, aí eu tenho que analisar de outra forma. Se eu não tenho como, por exemplo, eu vou ter que divulgar em notas explicativas como um passivo contingente. Mas não será reconhecida como uma provisão, ok? Então, o que nós temos? Para reconhecer uma provisão, tem que ser provável essa saída de recurso, a obrigação tem que ser presente, derivado de evento passado, e o valor tem que ser mensurado com confiabilidade. Então, supondo que eu atendi esses critérios, tenho uma causa civil, um processo civil, e é provável a saída de recurso, o jurídico fala, não, é provável a saída de recurso para que possa liquidar com essa obrigação. É uma obrigação presente e o valor pode ser mensurado com confiabilidade. Então, posso reconhecer como uma provisão. Mas como contabilmente eu vou fazer isso? Então, contabilmente, na constituição da provisão, o que eu vou fazer? Provisão é uma conta do passivo, geralmente do passivo não circulante, em função do tempo. Então, eu vou creditar a provisão lá no passivo e toda a conta de provisão, ela diminui o lucro da empresa, porque ela gera uma despesa. Então, falar em provisão é falar em gerar uma despesa. E a contrapartida, então, da provisão
é o reconhecimento de uma despesa no resultado da empresa. Então, eu vou debitar a conta despesa com provisão, que é uma conta de resultado. Então, a partir do momento que a empresa, por meio do jurídico, que fala, não é provável a saída de recurso, ela então vai ter que reconhecer uma despesa, débito despesa, que é uma conta de resultado, despesa com provisão, e a contrapartida é o crédito provisão no passivo. Agora, chegou no final do processo, o requerente foi e perdeu a causa. Ou seja, ele perdeu a causa e eu já fiz a provisão. Se eu já reconheci como despesa, se de fato não ocorreu, eu tenho que reverter essa despesa. Então, por isso eu falo em reversão da provisão. Eu fiz um reconhecimento de despesa que ele não foi necessário, porque a causa foi perdida. Ela perdeu a causa. Então, o que eu tenho que fazer agora? Se eu reconheci como despesa, a reversão eu reconheço como uma receita no resultado. Porque aí a despesa que eu reconheci de 15 com a despesa que eu reconheci de 15 com a receita que eu reconheci de 15, anula o resultado, fica zero. Então, por isso, a reversão, eu credito a conta reversão de provisão, que é uma conta de receita do resultado, e dou baixa na minha provisão que eu tinha feito anteriormente lá no passivo. Se eu não tenho mais essa provisão, eu tenho que dar baixa nela. Agora, imagine o seguinte. A Vivo tem um processo, e nesse processo é provável que haja a saída de recurso. Então, inicialmente, você vai ter que fazer o reconhecimento, a constituição inicial desse processo. Então, eu vou reconhecer lá no meu passivo, provisão, vamos supor que é a Isabela. Isabela é a requerente desse processo contra a Vivo. Então, eu vou acreditar a provisão do processo da Isabela de 15 mil. E a contrapartida, a Vivo vai reconhecer uma despesa com a provisão do processo da Isabela em 15 mil. Então, esse é o reconhecimento inicial. Todo reconhecimento inicial de uma provisão gera uma despesa para a empresa, nesse caso para a Vivo. Logo, o lucro dela vai diminuir em função da despesa. Então, por isso a empresa toma muito cuidado na hora de reconhecer uma provisão. Passa pelo jurídico, o jurídico vai fazer análise para ver se de fato esse processo ele é possível, provável ou remoto. Que nós vamos ver cada um deles também. Agora, a Isabela foi e perdeu o processo. Nisso que ela perdeu o processo, eu vou ter que reverter os 15 mil inicialmente. Então, eu vou reverter essa provisão fazendo o quê? Se eu vou reverter, eu reverto como uma receita para anular. Reconhecer um débito de 15, agora eu vou reconhecer um crédito de 15. Anulei a receita com a despesa. Então, se a Isabela perdeu, eu faço uma reversão, contrapartida, dou baixa na minha provisão lá no passivo não circulante de 15 mil. Ah, mas se a Isabela ganhou? Se a Isabela ganhou, eu vou ter que pagar. A Vivo vai ter que pagar. Vai sair dinheiro do caixa do Banco da Vivo, crédito, que é uma conta do ativo circulante. Contrapartida, eu vou dar baixa na minha provisão do processo da Isabela lá no passivo. Não tenho mais porque ela ganhou 15 mil reais. Ok? Então, vamos continuar com esse exemplo da Isabela e algumas suposições do que pode acontecer ou não. Então, inicialmente, quando eu contabilizo, reconheço a provisão, porque é provável a saída de recurso, atende os critérios, é uma obrigação presente, como derivado de um evento passado. Considero que, de fato, é provável a saída de recursos, então atendi o critério de ser uma provisão. Mas quando a Isabela, aí reconheço o crédito na provisão e a despesa na DRE. Mas a Isabela perdeu, vou reverter. A reversão, então, vou reverter considerando uma receita de 15 mil. Contrapartida, eu tenho que dar baixa nessa provisão que eu constituí. Então, se eu constituir creditando, eu vou dar baixa nela, debitando em 15 mil. Mas imagine o seguinte, Isabela ganhou. Se ganhou, eu tenho que pagar. Vivo vai ter que pagar para Isabela.
Então, se a Viva está pagando, ela vai creditar os 15 mil do caixa ou banco e vai dar baixa na obrigação do passivo. Reparem que tudo gira em torno da constituição inicial da provisão que eu criei. Então, ganhou, sai dinheiro do caixa ou banco, dou baixa na minha provisão. Mas agora imagine o seguinte, olha, Isabela ganhou. Só que ela não ganhou 15 mil, porque nas causas judiciais você entra com um valor, mas no final pode ser que o juiz feche o processo dizendo que é outro valor, para mais ou para menos. Nesse caso, a Isabela ganhou 10 mil reais. Se ela ganhou 10 mil reais, a empresa já tinha feito o quê? Tinha reconhecido 15 mil como provisão e lançou para despesa. Se ela então ganhou só 10 mil, quanto que a Vivo vai ter que pagar para ela? A Vivo vai ter que pagar os 10 mil que ela ganhou. Então, vai sair 10 mil do banco para pagar a Isabela. Mas quanto que eu reconheci de provisão lá no passivo? Eu reconheci 15 mil. Então, se o processo já finalizou, eu tenho que dar baixa nos 15 mil lá no passivo. Mas, professor, e os 5 mil? O que eu faço? Os 5 mil foi provisionado a mais aqui, ó. Eu provisionei 15 e lancei para despesa 15. Se no processo ela só ganhou 10, desses 15, 5 mil eu provisionei a mais. Eu reconheci como despesa a mais. Então, eu tenho que reverter essa provisão de 5 mil como receita. Então, se a Isabela só ganha 10, eu dou baixa na provisão do processo da Isabela lá no passivo, sai o dinheiro do meu banco, que de fato foi homologado pela Justiça 10 mil, e faço uma reversão da diferença, porque eu tinha reconhecido uma despesa maior. Então, eu faço uma reversão de 5. Ah, professora, mas ela ganhou, mas a maior. Reconheci 15, mas ela ganhou 20 mil reais. Que beleza, hein? Ganhou a mais do que esperava. O que ela tem que fazer, então? Quanto que vai sair do banco para pagar a Isabela? Vai sair 20. Ela não ganhou 20? Então, a Vivo vai ter que pagar 20 mil reais para ela de indenização. Só que quanto que eu provisionei? Eu provisionei 15. Tinha provisionado inicialmente 15 mil. Então, tem que dar baixo nessa obrigação no passivo de 15. E os 5 que a Vivo pagou a mais? Aí, eu não preciso reconhecer como provisão, porque o processo já está finalizado. Eu lanço direto para despesa, com o processo da Isabela, que é uma conta da DRE. Então, aqui, gente, eu reconheço diretamente a despesa do valor que eu estou tendo que pagar desse processo. Dou baixa na minha obrigação no passivo, da provisão do processo, sai o dinheiro do meu banco e a diferença eu lanço direto para despesa, ok? Só que além da provisão, gente, que ocorre quando é provável a saída de recurso, eu tenho o passivo contingente ou ativo contingente, que é quando são contas do ativo. O passivo contingente, ele é uma obrigação possível. Por isso que eu pedi para vocês marcarem a palavra provável, porque a palavra-chave aqui é possível. Então, quando uma obrigação é possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da entidade. Então, é possível, mas para não do que para sim que ocorra. Então, nesse caso, o passivo contingente é uma obrigação possível, ou seja, é mais para não do que para sim que isso ocorra. Lá no futuro é totalmente incerto. Não está sob o controle da entidade. Então, o passivo contingente ele é uma obrigação presente, resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida porque eu não reconheço um passivo contingente, um ativo contingente, por quê? Porque não é provável a saída de recursos. Se não é provável, eu não posso reconhecer, porque a característica, uma das características para reconhecer uma provisão é que haja uma saída de recurso e que essa saída seja provável. Se nesse caso não é provável a saída de recursos,
então eu não posso considerar como uma provisão, vou reconhecer como um passivo contingente. E eu também não posso reconhecer como obrigação, porque o valor dessa obrigação, ele não pode ser mensurado suficiente com confiabilidade. Outra característica da provisão, além de ser provável a saída de recurso, eu tenho que mensurar com confiabilidade o valor. Aqui não tem como eu mensurar com confiabilidade esse valor. E não é provável a saída de recursos. Logo, eu não posso reconhecer no meu passivo. O que eu faço? Eu somente divulgo em notas explicativas o passivo contingente. Ok? Então, o que nós temos para comparar e fechar a ideia? Nós temos, então, para o tratamento contábil das provisões dos passivos contingentes, o seguinte. Se é provável a saída de recurso, é mensurado com confiabilidade, é uma obrigação presente, se é provável, eu contabilizo e eu vou divulgar em notas explicativas a provisão. Agora, se é possível, não é provável que saia recurso, eu não contabilizo a provisão, mas eu divulgo em notas como um passivo contingente. Porque o usuário da informação que lê as demonstrações contábeis quer saber se existe algum passivo contingente. Porque no futuro, quando os advogados forem revisar, talvez ele passe de possível para provável. Então já está lá um indicativo que ela tem um passivo contingente que ele pode vir a alterar no futuro. Mas se a empresa, os advogados analisarem o processo e verem o seguinte, olha, é remoto, provavelmente não vai ocorrer. Se é remoto que quem entrou na justiça possa ganhar a causa, o que você faz? Nada. Você não contabiliza e você não divulga em notas explicativas como passivo contingente. Então, se for provável, você contabiliza e divulga em nota explicativa. Se for possível, você somente divulga em nota explicativa, não contabiliza. E se for remota, o parecer dado pelos advogados, você não faz nada. Você não contabiliza e você muito menos divulga em notas explicativas. É claro que hoje eu tenho um processo de característica remota. Se no final do período ou quando os advogados forem revisar esses processos, o parecer deles mudarem, em virtude deles verem como está andando o processo, eles podem mudar sim. Se hoje eu tenho um processo remoto e aí chega no final do período ou no final do mês, de acordo com o cronograma dos advogados de analisar os processos, ou ocorreu algum fato no processo que faça ele mudar, de remoto para passivo contingente, ele vai passar a divulgar as notas explicativas. Se em determinado período eu tenho um processo que está como passivo contingente, mas ele se torna provável a sua liquidação, além de divulgar em nota explicativa, eu também vou informar, vou contabilizar ele no meu passivo. Da mesma forma que um processo que hoje reconheci como provisão, e depois de uma análise dos advogados, eles veem que ele não é mais possível, sim provável, o que eu tenho que fazer? A reversão da despesa como uma receita e passar a reconhecer somente em notas explicativas como um passivo contingente. Ok? Então, um fabricante deve registrar um passivo líquido e certo relativo a garantias de reparo ou troca de seus produtos dadas ao compradores se pela sua experiência passada for provável, ou seja, mais provável que sim do que não, que algumas garantias serão executadas pelos compradores. É difícil você reconhecer uma provisão somente pelas suas experiências. Você de fato não sabe quantos clientes vão aparecer ali, qual é o valor daquele reparo que você vai ter que dar. Você não tem como mensurar com confiabilidade o valor do reparo. O reparo pode ser uma pecinha, pode ser a metade do valor, pode ser o valor todo. Então não tem como você estimar. Então a provisão é um passivo de prazos e valores estimados, né? Então aqui fica difícil você estimar de fato esse valor do reparo dessa garantia. Por isso ela estaria errada. Vamos completar então a lacuna. Provisões são obrigações presentes, né? Aqui são obrigações presentes.
são resultantes de um evento passado, o que terá a saída provável de recurso cuja obrigação é estimada com base confiável. Então, justamente o conceito de provisão. O tratamento contábil de um passivo contingente com alta probabilidade, de saída de recurso e o valor estimado com base confiável deverá ser reconhecido como um passivo e divulgado em notas explicativas. Se eu saio de passivo contingente porque agora eu tenho uma alta probabilidade e eu posso estimar com confiabilidade, eu posso reconhecer como um passivo e divulgar em notas explicativas. O tratamento contábil de um passivo com probabilidade remota de saída de recurso, o que eu faço? Eu não reconheço como passivo, ou seja, não reconheço a provisão e não divulgo em notas explicativas. O contador de uma empresa X está analisando uma lead em que X é o polo passivo para concluir se deve reconhecer ou não o valor. Depois de obter conhecimento sobre a lead, ouviu a consultoria jurídica que o passivo contingente que está sendo discutido é da ordem de 5 milhões e que o contador pode considerar dos cenários provável, possível e remoto, o remoto lidera com 80%. Gente, remoto a gente não faz nada. E o restante é provável. Com base nesse enunciado e considerando o CPC 25, assinale a alternativa correta. 80% de 5 milhões vai dar 4 milhões. E o restante, que é 20, vai dar 1 milhão. Então, o que eu faço com os 4 milhões? Nada. E com 1 milhão? Se é provável, eu vou reconhecer e divulgar um passivo de 1 milhão, correspondente aos 20%, né? E o restante, que é remoto, eu não faço nada. Então, eu vou reconhecer a provisão, vou divulgar em notas explicativas e os 80% eu não faço nada. Outra questão. O contador foi nomeado como perito juízo em uma prova simplificada para emitir uma opinião sobre uma provisão constituída pela empresa B, que litiga com um sócio sobre a razoabilidade do valor recebido a título de dividendos. Então, o sócio está reclamando o valor que ele recebeu de dividendos. Por que ele está reclamando? O principal motivo do litígio é porque o sócio entende que a provisão que reduziu a base de cálculo dos dividendos, ou seja, a provisão gera despesa, gerando despesa diminui o lucro, diminuindo o lucro, diminui a base de cálculo para distribuir os dividendos pagos pela empresa B e argumenta que a provisão não é uma obrigação e por isso não deve reduzir os lucros. A prova pericial deve estar sustentada nas diretrizes da NBCTG 25, com suas alterações, devendo o perito esclarecer sobre o conceito de passivo, conforme disposto no item 10. Então, com base neste enunciado, examine as proposições de 1 a 5 abaixo e, em seguida, assinale a única alternativa que deve ser reconhecida adequadamente a resposta do perito ao juízo. Vamos lá, então. Provisão é um passivo de prazo e valores incertos? O que vocês acham? Sim, né? Provisão, de fato, é um passivo de prazo e valores incertos. A provisão é um passivo com prazo e valor de desembolso certos e definidos? Não, seria um passivo. Passivo é uma obrigação presente? Sim. Derivado de evento passado? Sim. Cuja liquidação se espera que resulte uma saída de recursos da entidade capaz de gerar benefício econômico futuro? Sim. Então, até agora, a 1 e a 3 estão corretas, né? Vamos ver a 4. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivado de um evento passado, sim, cuja liquidação se espera que resulte uma saída de recursos, capaz de gerar benefício econômico, mas somente se for decorrente de lei? Não. A gente viu que não é somente decorrente de lei, né? Se for de fato comprovada, ela também vai ser, não necessariamente decorrente só de lei. Então, o que está errado aqui é mas somente de lei. Então, está errado.
Provisão, por definição, por si só, é um passivo contingente? Não. Provisão, a gente viu que é um passivo de prazos e valores incertos. Então, qual é a alternativa correta? C. A alternativa 1 e a 3. O que nós temos aqui? Vamos lá. Para a elaboração de demonstrações contábeis, em 31 de 2 de 2018, foram obtidas as seguintes informações sobre os processos da Companhia Clara. Está respondendo com os valores expressos em. Então, tem o processo trabalhista, fiscal e ambiental. Probabilidade de perda. O processo trabalhista é provável, há um valor estimado de 160 mil. O processo fiscal é possível, a 150, e o processo ambiental é remoto, a 80. Com base nessas informações, a Companhia Clara reconheceu como provisão do balanço, em 31 de 12, que valor? Gente, se é remoto, eu não faço nada. Se é possível, eu divulgo em notas explicativas como um passivo contingente. E se é provável, é que de fato eu reconheço como uma provisão. Então a empresa vai reconhecer como provisão apenas os 160 mil, porque o processo fiscal vai ser divulgado nota explicativa e o processo ambiental nós não fazemos nada, ok? Pessoal, espero que tenham compreendido. Um abraço e tchau, tchau!